Bom dia, meu querido amigo Fabrício, como vai? Bom dia, ilustre. Como estão as coisas aí? Como está o confinamento? Na medida do possível, tudo na mais perfeita ordem, né? Torcendo para que isso acabe rapidamente e voltemos à nossa normalidade. Saudade de audiência, saudade de falar pela ordem e excelência. Eu disse isso ontem em uma live com o Marcos Scalers. Eu estou ficando doido, eu quero fazer audiência, adoro fazer audiência, né? Esse convívio, eu acho que é bastante produtivo, né? Essa relação entre magistratura, advocacia, partes. A gente fica um pouco nervoso com testemunha mentirosa, mas fora Boa. isso, o restante é bem prazeroso. Eu concordo. Eu acho que assim, a audiência, principalmente porque a audiência é o momento que nós temos aí como mais importante, né? Dentro da relação jurídica processual, em razão do princípio da concentração, enfim. Então, realmente, eu confesso que faz falta, né? Faz falta aqueles debates orais, enfim, né? Todo um viés de convencimento do magistrado. Então, mas vai passar, né? Em breve estaremos novamente fazendo as nossas audiências, vai passar. E você, como é que está aí? Então, Também está encarando tudo bem esse bem. confinamento? Sim, produzido bastante, trabalhando acho que mais do que trabalhava antes do confinamento, mas é bom para manter a cabeça ocupada e ver que isso passe logo. Inclusive, ontem eu estava tratando com o Marcos Scalers a respeito das audiências virtuais, né? Na verdade, audiências telepresenciais é o termo correto, porque virtual é aquela audiência que não tem a participação das partes, dos advogados. Existe um grande receio de como isso vai ser implementado. O CNJ parece que vai alterar a resolução de suspensão dos prazos em razão da disponibilização lá daquela ferramenta PETEX. Só que eu sei que existe uma grande angústia por parte de todos. E aí a gente ainda não sabe como vai ser. O TRT de São Paulo soltou um ato permitindo a realização das audiências a partir do término da suspensão dos prazos, mas é algo ainda a ser discutido, ser avaliado, né? A questão de como você vai instruir as testemunhas, vão uma ouvir a outra, os depoimentos pessoais, então tem uma grande preocupação. Mas a gente não sabe quanto tempo vai durar essa paralisação, então é algo a se pensar. Né? A gente não pode ser também totalmente contrário, totalmente avesso às alterações, porque não tem muito o que fazer. A gente vai dando jeitinho. Acho que eu penso dessa forma, não sei o que o professor pensa. Eu confesso que eu não tenho aversão à possibilidade de audiência por videoconferência, mas eu tenho muitos receios, principalmente em razão do nosso serviço, né, de internet no Brasil. Bom, considerando todo um contexto tecnológico também. Ontem, por exemplo, a sessão do Supremo Tribunal Federal, nós vimos, né? O que aconteceu. Então, imaginemos aí uma sobrecarga, considerando as audiências em primeira instância na Justiça do Trabalho. Nós sabemos que não são poucas, né? Então, Sim. o meu receio maior é isso, né? Instabilidade de sistema, gerando interrupções, e é a questão dos registros em ata de audiência, de repente corta uma palavra de uma testemunha, e aí registra de forma incorreta na ata, e aquilo induz a um convencimento diferente do magistrado. Então, essas são as minhas preocupações. Agora, havendo estabilidade do sistema, né, e se conseguindo fazer fluir tudo normalmente, não vejo impedimento. Mas eu confesso que no primeiro momento valeria uma experiência no que toca às audiências iniciais, né, tentativa de conciliação, recebimento de defesa, aqueles registros menos, digamos assim, densos. Agora, creio que as audiências de instrução a gente precisa ter um pouco mais de maturidade tecnológica para que não ocorra nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de problema, tanto para as partes quanto para a magistratura propriamente dita, né? Excelente. Eu também acho que seria um caminho. Né? Vamos aguardar aqui o que o CNJ vai dizer. E eu acho que vamos entrar no nosso tema, porque temos muitos assuntos aí, né, professor? É um tema aí Exatamente. que demanda uma preocupação gigantesca. Eu sempre disse que a luta pelos honorários de sucumbência no processo do trabalho era uma bandeira defendida pela advocacia e, em um certo momento, a reforma trabalhista trouxe os honorários, mas os trouxe de uma forma um pouco inusitada, né? Contrariando o que era a previsão do CPC e que todos esperavam que seria a lógica mantida,
a gente trouxe uma lógica um pouco diferente. E na minha concepção, aí, meu posicionamento pessoal, como professor, eu tenho artigo escrito sobre o tema, uma lógica perversa. Perversa no sentido de inviabilizar ou dificultar o acesso à jurisdição. Né? O Mauro Capelletti já dizia, né, nas ondas de acesso à justiça, o primeiro é tirar o encargo financeiro. Né? E não é o que tem ocorrido. E, lamentavelmente, eu conto, certo dia aconteceu comigo uma audiência, que eu fui fazer uma audiência de tentativa de conciliação e execução. O trabalhador havia perdido parte de um dedo e a gente estava ali para negociar o que se ainda ficou devendo ainda. Eu confesso que eu chorei. Eu falei, não é minha função, eu não prestei concurso para isso. É algo extremamente lamentável e aí eu me lembro e fico emocionado de ver isso, que é algo que não poderia acontecer. E aí o que eu faço, que eu tento sempre defender, é encontrar interpretações possíveis para que a gente compatibilize o acesso à justiça e a litigância responsável, né, que são duas justificativas, e a gente tem que equilibrar essa balança enquanto o STF não decide, né, a ADI a respeito da gratuidade de justiça e dos honorários. Eu não sei o que o professor pensa, e aí eu trouxe aqui depois para a gente discutir algumas questões práticas de interpretação também, e na maioria das vezes a gente não tem nada passivo. Né? A gente tem tudo aqui, é um campo aberto, e o papel dos advogados é um papel extremamente importante para tentar provocar as discussões e fazer isso chegar ao TST e, porventura, chegar ao STF, até que a gente tenha um campo aí mais tranquilo de atuação. Eu também, professor Fabrício, elenquei alguns tópicos aqui, mas acredito que nós não vamos conseguir chegar ao esgotamento de tudo que temos para falar de honorários hoje. Talvez uma segunda parte, terceira parte. E me filio ao teu pensamento. Entendo também que a exigência de pagamento de honorários, ou até mesmo, né, a própria previsão de condenação de pagamento de honorários para quem é beneficiário da gratuidade de justiça afronta de uma maneira direta e literal o princípio constitucional do acesso à justiça, sem prejuízo também, né, da assistência que o Estado deve prestar para aqueles que comprovam a insuficiência de recursos. Entendo também que não há que se falar efetivamente de cobrança em crédito em outros processos, sejam eles de natureza trabalhista ou não, que também ainda está indefinido. E me parece, pelo voto do ministro Fachin na ADI 5766, que ele entende que é qualquer processo. O Barroso está naquele viés da sentença aditiva, né? Manipular para fins de adicionar alguns elementos dentro do voto que já foram proferidos, dos votos que foram proferidos até agora na ADI, que está com vista do Fux, se não me falha a memória, né? Parece que esse ano ainda, se, né, tudo for conduzido da forma como tem que ser, ele volta à pauta. Aqui no TRT do Rio de Janeiro, o nosso pleno ele já declarou a inconstitucionalidade de parte, a declaração de constitucionalidade, né, com redução de texto, de parte, parcial com redução de texto, de parte do dispositivo, do disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A, que é exatamente aquela parte que diz que pode ser cobrado dos beneficiários da gratuidade de justiça. Ou seja, né, retirando aquela parte, se a pessoa for beneficiária da gratuidade de justiça, não se poderá, portanto, exigir dela e nem vai haver suspensão, ela está isenta do pagamento de honorários. E lembro que na época, né, segui com os meus aplausos ao pleno do Tribunal Regional da Primeira Região, porque foi o que eu sempre defendi. Até mesmo antes da entrada em vigor da Lei 13.467, eu fiz palestras no país inteiro, nas OABs, seccionais e subseções, sobre honorários sucumbenciais, e eu já defendia de forma muito enfática e veemente a inoperância dessa questão de cobrança de honorários no plano da Justiça do Trabalho. Porque nós sabemos que a relação ela é díspare, né? Claro, nós entendemos a intenção do legislador, que é evitar efetivamente as lides temerárias, né? Aquelas aventuras jurídicas, mas também tem que ter um peso no que diz respeito àquele que está postulando, que é o próprio trabalhador. Então, vejo assim, e a Justiça do Trabalho caminha muito bem, aqui no Rio de Janeiro particularmente, tá? Aí em Minas também, São Paulo, pelas decisões que eu tenho visto, que a magistratura trabalhista tem ponderado muitas questões no caso concreto. E algumas até
declarado inconstitucional de forma incidental, exatamente essa questão da cobrança, se der a gratuidade de justiça. E que eu concordo em número, gênero e grau. E aí, aproveitando o ensejo, professor Fabrício, eu queria até te fazer uma pergunta. O Supremo Tribunal Federal, nós sabemos, no agravo no recurso extraordinário, eu anotei aqui em algum lugar. Agravo no recurso extraordinário 1014.675. Ele diz que o direito aos honorários, eles surgem no momento do prolatar da sentença e não no momento do ajuizamento da ação. O que, né, nós podemos perceber está na contramão do artigo 6º da Instrução Normativa número 41 de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho, que trouxe algumas vertentes sobre a eficácia da lei processual, da parte processual da reforma trabalhista, no que toca à sua aplicação no tempo. E eu gostaria de conhecer um pouco o seu entendimento acerca desse assunto, né? Ou seja, ações ajuizadas antes da reforma trabalhista, cabe ou não cabe condenação a honorários, considerando a legislação superveniente, ou aplicamos efetivamente o artigo 6º da Instrução Normativa número 41? Excelente pergunta, professor. E até antes de responder, eu vi um comentário aí do Felipe, eu acho que Meleiro, e é justamente o que ele disse, que é a minha opinião. A respeito da lide responsável, a gente tem a multa por litigância de má-fé, que isso é um instrumento suficiente para apenar aquele litigante improbo. Porque senão a gente volta lá para o direito canônico, que entendia que sim, a sucumbência era uma penalidade. E não bis in idem, né? E acaba gerando bis in idem. Sim, e eu digo que a gente tinha pouco tempo de vigência do CPC de 2015, que elevou a multa de litigância de 1% para o limite de 10%, que é algo mais palpável e suficiente para penar. Inclusive eu, mesmo entendendo que não caberia aos honorários para a litigância, o beneficiário da justiça gratuita, na verdade eu tenho feito uma interpretação, e eu não estou declarando mais a inconstitucionalidade, eu falo só que o crédito não é suficiente e ponto, para evitar discussões e talvez suscitar plenário de TRT, então vários TRTs estão fazendo isso, até enquanto o STF não decide, mas a litigância de má-fé, sim, eu aplico, se eu verificar, principalmente aqueles casos em que a inicial está em completa dissonância com o depoimento pessoal, né, que a gente verifica que houve uma tentativa de induzir o juiz em erro, aí eu aplico. Agora, com relação à pergunta do professor, eu não sei se o professor sabe, eu fui um dos primeiros a escrever sobre esse tema. Foi um artigo publicado no Jota, inclusive ele foi utilizado para fundamentar a tese da ANAMATRA a respeito do tema, que eu fui aluno do professor Cândido Rangel Dinamarca na faculdade, eu tive a grata honra de todo o meu curso de processo civil ter sido ministrado pelo ilustre professor. E aí eu me vanglorio disso, uma base teórica muito grande nesse aspecto, porque era a aula que eu mais gostava na faculdade, porque ele é um professor extremamente empenhado, extremamente solícito. Para ter uma ideia, as instituições de processo civil dele, ele deu para a gente, enquanto ele estava escrevendo, toda em arquivos. A gente pegava xerox, que ainda não existia o livro, então ele dava para a gente em xerox. Então, foi um fundamento que até hoje eu tenho muita felicidade. E aí eu comecei a analisar, estudar, e aí ele defende, né, que a questão dos honorários, aí, contrariando o que o STF decidiu, seria o Instituto Bifronte, que ele, além de ter o caráter processual, ele tinha o caráter material, ele tem reflexos no mundo material. Por quê? Porque vai pesar no bolso. E aí eu utilizei a teoria dos jogos para, nesse artigo, defender o quê? Falei, peraí, se eu entrei com um processo e a regra do jogo era essa, e eu sabia quais eram as consequências que eu poderia sofrer desse meu ato, porque eu posso ser surpreendido lá na frente e sofrer uma consequência de um ato que eu não tinha essa previsão, né, de algo que eu não tinha essa previsão. E aí eu dou um exemplo. Para os meus alunos, eu sempre dizia,
falei, eu não acredito, porque o advogado, na inicial, ele limita o período imprescrito. Ele fala, limitado ao período prescrito. Eu falo, gente, você só não tem a pretensão, mas o direito você tem. Então, se não for erguido em instância ordinária, a prescrição, você vai receber, o seu cliente vai receber tudo que é de direito. E não tem nenhum ônus por isso, porque se for beneficiário da justiça gratuita, você vai... Aí eu fico imaginando, alguém confiou no que eu falei, aí chega lá, veio a reforma trabalhista e julga, aí a gente vai discutir isso também, se é cabível ou não os honorários, aí a sucumbência parcial, né, que eles dizem sucumbência material, sucumbência formal. Eu falei, e aí vem uma sentença, não, se limitou a 5 anos, agora você é sucumbente, vai ter que pagar honorários, né, no meio do caminho. Então, foi o que parece que a instrução normativa 41, artigo 6º, tentou atender. Né? Não, a instrução normativa não foi tão fundamentada, foi só o dispositivo, passivo, ela não é obrigatória, né? Mas ela serve de orientação. Né? E a gente sabe que é o que parece que está prevalecendo nesse momento. Eu não sei o que o STF vai entender dessa situação. Inclusive, tinha uma decisão também importante do STJ, que dizia que os honorários eles surgiam no momento da sentença. Só que aí ele estava dizendo isso justamente para evitar a condenação recursal, dos honorários recursais que surgiram no CPC de 2015. Então, na verdade, foi para tirar os honorários e não para colocar. Então, a interpretação era uma interpretação contrária do que eu defendi. Eu não sei se o professor sabia, esse artigo meu foi publicado no Jota. E assim, ele é replicado, e eu tive uma grata honra, que foi algo assim que eu não imaginava. Eu escrevi esse artigo em 3 horas, assim, e teve uma repercussão bem interessante. Eu tive a honra de ler, sim, professor Fabrício. Inclusive, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi para excluir, não para excluir, mas para manter uma decisão de não incidência de honorários. Por quê? É porque, na verdade, a redação da ementa é que gera uma interpretação duvidosa. Mas a decisão foi no seguinte sentido: a ação ajuizada antes da reforma trabalhista, e aí não havia a previsão de honorários. O que aconteceu? O recorrente, ele buscou a incidência do artigo 791A após a sua entrada em vigor, numa decisão proferida antes da lei entrar em vigor. Aí foi que o STF, nesse agravo, fixou essa tese. Então, a ideia aqui é exatamente de afastar os honorários. Ele quis dizer no seguinte sentido: olha, o momento de fixação é o da prolação da sentença. E se na época da prolação da sentença não havia a lei estabelecendo, portanto, a fixação de honorários, não cabe a sua aplicação posterior sob pena dela estar ferindo a garantia constitucional da irretroatividade. Então, esse foi o sentido da decisão. E aí, só para complementar, né, as suas afirmações, eu concordo em número, gênero e grau e vou além, né? Iria-se talvez ferir a legítima expectativa da parte de não ser surpreendida com uma fixação de honorários que não havia essa expectativa quando do início daquela relação processual. A própria boa-fé processual, nós poderíamos também contextualizar, né, de uma forma mais categórica. Enfim, eu concordo também que não há que se falar, né, e andou bem o Tribunal Superior do Trabalho ao estabelecer no artigo 6º da instrução normativa que só para as ações ajuizadas após, né, a partir de 11 de novembro de 2017, né, 11 de novembro de 2017, data da entrada em vigor da reforma. Agora, eu recebo muitas perguntas, professor Fabrício, sobre a fixação de honorários de ofício. A parte não requereu a fixação de honorários, se o juízo estaria obrigado a fazê-lo ou se, na verdade, seria uma faculdade. Né? Estou fazendo uma pergunta, mas já lhe vou dar a minha resposta. Eu entendo que o juiz deveria fixar de ofício. Né? Deveria fixar de ofício. Mas deixa eu ouvir a sua posição a respeito, que sempre enriquece. Pois é, professor. Eu acho que a seleção das perguntas aí estão bem concatenadas, inclusive com o que eu penso e com o que eu já escrevi também, né?
Porque o que acontece, o que a gente verifica às vezes? Tem alguns colegas magistrados que, se não existe indicação do valor do pedido de honorários, tem pedido, mas não tem indicação do valor. E eles determinam a emenda para indicação do valor. E aí, o que eu defendi, que está lá nesse artigo? Primeiro, a condenação ela ocorre opelégia, por força da lei. O juiz não tem faculdade. Ou seja, houve sucumbência, o juiz tem que condenar independentemente do pedido. Né? Então, e aí o que dizia? Foi de nada adianta essa decisão que determina a emenda, porque se o advogado não emendasse, deixasse como estava, ele extinguiu o pedido de honorários, mas lá na frente ele seria obrigado a condenar em honorários. Então, seria algo contraditório. Né? Então, na minha opinião, não respeitados os posicionamentos em contrário, não tem amparo para isso, porque o juiz tem a obrigação de condenar. E eu repasso uma pergunta também para o professor, que isso também a gente vê muito na prática. Existe fundamento para o juiz condenar em percentuais distintos ao patrono do autor e para o patrono do reclamado? Porque isso a gente às vezes vê na prática, né? Condeno a reclamada a pagar 15% do advogado reclamante e condeno o reclamante a pagar 5% de honorários para o advogado reclamado. Qual que é a opinião aí do professor? Muito bem. Olha, só para fazer um adendo na sua fala anterior, eu também entendo dessa maneira que o juiz deve, né, aplicar de ofício. Eu acho que é inócua essa determinação de emenda, enfim, né? É exatamente em razão da obrigatoriedade que a legislação, que a norma jurídica ela impõe. A lei não fala poderá fixar, né? Serão fixados. Ela é bem cogente, né? Ela é imperativa nesse sentido. Bom, com relação à sua pergunta, há quem entenda que podemos aplicar honorários de maneira diversa, até porque o juízo na hora... Isso é uma pergunta que eu ia te fazer mais à frente, mas já antecipando também para a gente poder debater. Como é que o juiz, num caso concreto, ele leva em consideração os critérios de fixação dos honorários? Grau e zelo do profissional, local da prestação do serviço, porque eu acho que esses critérios, é óbvio que eles vão impactar na hora da fixação dos honorários. E aí me parece que esse pode ser um caminho de fundamento para fixar honorários diferentes. Agora, tem um outro argumento também, que é a questão da aplicação equânime dos honorários e, basicamente, quando há a questão da sucumbência recíproca e aquela indefinição de critério da sucumbência da parte mínima. E aí me parece, né, que a doutrina abre um campo, às vezes até especulativo, outros com argumentos muito sólidos, de exatamente fixar honorários distintos, a depender exatamente do grau de sucumbência de cada uma das partes. Não sei se essa é a sua visão e eu particularmente me filio por hora a esse ponto de vista, que deve ser levado em cada caso concreto, os critérios objetivos e também uma fixação diferenciada a depender, né, do pedido, considerando aí qualitativamente ou quantitativamente, a depender evidentemente ali do nível, né, ou do viés da sucumbência. Me parece que é razoável, me parece, né? Mas confesso que ainda não tenho uma posição sólida a respeito. Mas no primeiro momento estou convencido com ela. O que você pensa a respeito? É esse o caminho, não é? Estou totalmente equivocado? Pois é, professor. Primeiramente, eu acho que existe justificativa, assim, que é possível o arbitramento em percentuais distintos. A única coisa que eu saliento, falo muito com meus alunos, é que, por base 93, inciso 9 da Constituição, toda decisão deve ser fundamentada. Então, o juiz ele deve justificar o motivo pelo qual ele arbitrou percentuais diferentes. Por exemplo, é uma empresa que é uma ação em massa. Ela sempre tem a mesma defesa, está tudo prontinho. Então, isso justificaria os honorários menores. Né? Você está ali vendo todo dia, você vê que só mudaram o nome. Né? Então, mas tem que ter fundamento. Aí não posso, arbitra em 15 para o autor e 5 para o reclamado, ponto, sem justificar, sem falar o motivo. Eu acho que essa decisão é omissa e deveria sim ser objeto de parte de declaração para fundamentar, até para que a parte tenha direito ao contraditório, tenha direito ao recurso. Então, essa é uma preocupação. Agora, uma questão até mais interessante, mais importante, diz respeito à sucumbência parcial.
né, que é o que eu defendo isso com base na teoria da causalidade, no sentido de que se eu ganhei menos do que eu pedi, eu não seria sucumbente. Né? Até existiria sucumbência formal, mas não existiria sucumbência material. Como assim, Fabrício? Explicando. Eu pedi 10 mil reais de horas extras. Eu ganhei 3 mil. Tem sucumbência? Formalmente, de 7 mil reais existe sucumbência. Mas tem sucumbência material? Na minha concepção, não. Porque se a empresa houvesse feito o pagamento regular das horas extras enquanto o empregado trabalhava, não existiria necessidade de ele promover o processo. E aí é o que o professor Cândido Angel Dinamarca também defende, o princípio da sucumbência, ele, na verdade, ele defendido por Teovenda, ele deveria ser substituído pelo princípio, sim, da causalidade. Quem deu origem ao processo? E aí, na minha concepção, eu analiso pedido por pedido. Se ganhou algo no pedido, eu entendo que não houve sucumbência nesse pedido. Mas eu sei, inclusive tem decisões que mandam, eu já vi decisão mandar liquidar o que foi não foi acolhido para calcular o honorário sobre aquilo. Ou seja, você liquida o que ganhou, liquida o que não ganhou para apurar o honorário. Eu não entendo, eu não acho isso razoável, eu acho que isso nem seja função da justiça do trabalho. A gente está esvaziando a nossa missão constitucional. Né? Respeito, mas eu não compactuo com essa situação. Né? Então, é mais ou menos o que eu tenho de entendimento. E eu vejo pouco sendo isso discutido. Né? Eu acho que aí é o papel dos advogados que estão aí na lide diária, de procurar fundamentos e começar a discutir essas questões para trazer isso para o tribunal, para levar isso até o TST. Né? Porque existem fundamentos, valiosos fundamentos, para discutir essa situação, porque muitos batem só na questão da constitucionalidade e deixam de lado outras discussões. A gente sabe que o princípio de eventualidade é tão caro a qualquer ramo do direito. Né? Então, você tem que tentar discutir todas as vezes possíveis e pré-questionar. Né? Eu, como magistrado, até pré-questiono de certa forma, mas o papel de provocar o pré-questionamento é do advogado. Eu concordo. Eu, inclusive, nas minhas aulas, eu digo para os alunos o seguinte, além dessa questão, né, de diferenciar a sucumbência formal da sucumbência material, eu digo que a apreciação por parte do magistrado, ela tem que se dar na análise qualitativa e não quantitativa do pedido. Por quê? Eu explico da seguinte maneira. Eu faço um pedido, horas extras, como você colocou, 10 mil reais de horas extras. Eu peço, por exemplo, 50 horas extras mês e atribuo lá a indicação de 10 mil reais. Imagine que o juiz acolhe o pedido de horas extras, mas parcialmente, e condena a reclamada a pagar 5 horas extras, evidentemente com os reflexos. Evidentemente também que aquele valor que eu atribuí, ele vai ter uma diminuição significativa. Mas eu posso falar que aqui o reclamante teria que pagar honorários de sucumbência para o advogado da reclamada? Entendo eu que não, porque a análise tem que ser feita qualitativa, ou seja, do pedido de hora extra e não da quantidade de horas extras que foram deferidas ou indeferidas, o que se alinha com o entendimento, né, que você coloca no que toca a sucumbência formal e a sucumbência material. É o mesmo nome para o mesmo evento. Exatamente. A gente só Exatamente, exatamente. Então eu concordo também em número, gênero e grau. Agora, a questão efetivamente da fixação dos honorários de uma forma diferente para as partes, então, assim, só para ficar claro, dentro do seu viés, aqueles critérios de fixação, então, que o legislador estabelece, eles devem ser levados em consideração, óbvio, de forma fundamentada. É isso, né? Perfeito. Eu até vou fazer uma ponderação a respeito de um comentário que eu vi aí. Eu acho também um comentário extremamente pertinente. Eu não vi quem comentou, mas no sentido de que, se acolher essa questão qualitativa ou material formal, a gente não estaria estimulando o autor a majorar o valor e, para isso, depois tentar um acordo de uma forma maior? Penso eu que não. E aí eu invoco os ensinamentos lá do professor Manuel Antônio Teixeira Filho.
ele tem um livro sobre petição inicial trabalhista após a reforma, e ele mesmo, ele fala assim, ó, primeiro, o juiz de ofício, com base na 554/70, ele pode determinar a correção desse valor, diminuir, e segundo, a parte interessada, no caso a reclamada, ela pode impugnar o valor que foi atribuído ao pedido. Então, é o papel aí do advogado, como gestor do magistrado, do processo, verificar, analisar esses casos. Peraí, mas isso não dá, né? E aí, eu já vou à frente, eu tenho um posicionamento de que o valor atribuído aos pedidos, ele é meramente estimativo e não deve limitar a condenação, né? Eu sei que tem algumas decisões de turmas do TST de forma voluntária, só que eu penso que isso é uma situação extremamente preocupante, porque eu já fui advogado de reclamante, e eu sei que o advogado, quando vai elaborar uma petição inicial, ele, em muitos casos, ele não tem condições de apurar de fato o montante efetivamente devido. Né? Então, a instrução normativa fala que os valores são estimados, mas eu deveria observar o CPC, então ficou meio que contraditório na minha concepção. Mas é algo que se preocupa. Eu estou escrevendo um artigo sobre a temática, mas eu estou esperando consolidar para fazer algo muito bem elaborado, para tentar contribuir um pouquinho, porque eu não concordo com a limitação. Né? Então, e eu acho que sim, aí a parte, o juiz, com base no 554/70, ou a parte contrária pode imputar esse valor, se o valor estiver extremamente excessivo ou estiver muito baixo. É o que eu penso. Não sei o que o professor pensa a respeito da temática. Não, concordo. Eu faço das suas palavras as minhas, sem colocar nenhum argumento agregador. Inclusive, esse artigo que você está escrevendo, guarda ele, porque eu vou organizar uma obra coletiva de temas, né, controvertidos de processo do trabalho para uma editora. Legal. E aí eu vou te convidar, então, para fazer parte desse livro, e você já traz esse artigo para a gente, ok? Agradeço o convite, pode deixar, então. Fica o compromisso, né, ao vivo aí. Depois eu vou tentar salvar essa live para a gente colocar no YouTube, né, que eu acho que a discussão está sendo extremamente proveitosa. E aí eu complico mais um pouquinho, eu guardei algo comigo, porque eu defendo a causalidade, né? Mas aí a gente vem, e nos casos de extinção do processo, desistência, né? Qual é a opinião aí do professor? A gente sabe que tem decisões aí do ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, né, no sentido de que sim, com base na teoria da causalidade, seriam admissíveis honorários de sucumbência na extinção, na desistência. Eu não sei qual é o posicionamento aí do professor, eu gostaria de saber. Olha, gente, só para ficar claro, nós não combinamos nada. Eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui exatamente para trazer, né, à baila certos debates. E um deles, acabei de riscar, é exatamente esse que o professor Fabrício colocou. Bom, eu sou veementemente contra, tá, o arbitramento de honorários de sucumbência no que toca a extinções sem análise de mérito, né, ou em razão de arquivamentos. Eu confesso que eu sou absolutamente contra e, inclusive, me parece que o legislador reformista ele trouxe um silêncio eloquente, né, porque ele diz que os honorários eles vão ser fixados sobre o valor que sobrevier da liquidação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor da causa. Fagner, então, se é sobre o valor da causa, pode ser sobre extinção, não pode ser sobre o valor da causa nos casos de improcedência total dos pedidos. Aí nós vamos ter que usar ali o valor da causa para fingir arbitrar os honorários. Então, me parece que, nesse caso, eu vou mitigar um pouco a ideação da teoria da causalidade para aplicar a teoria da sucumbência. E, nesse caso, eximir, portanto, né, a incidência dos honorários. Pelo menos, nesse primeiro momento, é o convencimento que eu tenho, né? E eu não faço requerimentos de aplicação de honorários quando essas causas elas se apresentam. Agora, claro que a gente sabe, exatamente o ministro Douglas é totalmente diferente em posicionamento desse que pelo menos eu estou expondo. Quero te ouvir também para, de repente, né, pensar de uma forma diferente ou ter um argumento até que consolide mais ainda o meu ponto de vista. Pois é, professor. O voto do ministro Douglas é muito bem fundamentado, mas eu acho, por questão de congruência, de jurisprudência no âmbito do TST, a gente deveria aplicar mais ou menos a lógica, por analogia, da multa do 405J.
Por que o TST não admitiu a aplicação? E aí eu concordo mais uma vez. Eu estou achando que dessa live aqui vai sair um livro, viu, gente? Manual meu aí do professor, porque a gente meio que está em tudo, né? Os posicionamentos até agora não teve nenhuma divergência sem nenhuma combinação. Isso é o mais legal. A gente só combinou o tema. Penso exatamente dessa forma, né? Mas respeito a posição. E pelo contrário, eu tenho número, se alguém quiser, é muito bem fundamentada, mas eu falo que, nesse ponto de vista, é a mesma coisa do 405J para manter congruência. Consciência eloquente, a reforma poderia, no 791A, ter alterado e falar que também seria admissível nessas duas hipóteses, mas não fez. E como não fez, a gente vai aplicar, criar uma questão, é uma situação problemática, e eu já encaixo uma outra pergunta, uma outra discussão. E nos embargos da execução, cabem honorários de sucumbência? Esse aí também estava anotado aí. Meu amigo, impressionante. Impressionante. Está aqui, ó. Nós podemos ter a fixação de honorários no cumprimento de sentença e na execução autônoma? Está aqui. Exatamente aqui. Vou arriscar mais um tópico aqui. Bom, mais uma vez, né, me valendo da aplicação. Se nós assim entendermos que o CPC ele vai ser aplicado de forma subsidiária, ele tem que ser compatível com toda a principiologia do direito processual do trabalho, e levando em consideração que nós estamos aqui falando de execução. E quando nós falamos de execução, nós não vamos lançar mão do artigo 769 da CLT. O 769 ele é aplicado na fase de conhecimento, fase recursal. Quando vamos para a fase de execução, cumprimento de sentença, o que a CLT nos manda aplicar é o artigo 889, ok? Ou seja, se a CLT for omissa, vamos à Lei de Execução Fiscal. E a própria Lei de Execução Fiscal, no artigo 1º, ela manda aplicar o Código de Processo Civil se ela for omissa. Então, é nessa ordem, né, de aplicação subsidiária que nós vamos aqui nos valer, então, dessa sistemática. Logo, a minha conclusão é, não, nós não vamos ter a fixação de honorários nos embargos à execução se for em decorrência de cumprimento de sentença, porque para mim parece claro que a fixação é só na fase de conhecimento. Mas aqui eu vou abrir uma outra vertente de análise. Se for uma execução autônoma, em decorrência de título executivo extrajudicial, aí já me parece que é razoável a fixação dos honorários, né, nessa fase. Só se for execução de título extrajudicial. Se for cumprimento de sentença, me parece que não, com a mesma retórica anterior do silêncio eloquente, considerando o artigo 791A da CLT. Eu já encaixei a pergunta justamente por questão de congruência. Eu acho que não dá para a gente defender uma coisa e, do outro lado, já para puxar o gancho, eu penso da mesma forma. Confesso que lá no início eu cheguei em 2 processos, eu tinha assistido a uma palestra de um colega professor, e aí eu fiquei pendente, isso aqui vai tornar a execução mais efetiva, vai evitar embargos protelatórios, mas por questão de congruência, eu falei, não, eu entendo que não, e passo a defender que não seria possível. E, inclusive, tinha uma pergunta aqui no post que eu fiz, e eu postei da nossa live, no que diz respeito ao direito intertemporal na execução. Né, se valeria do ajuizamento ou do início. Então, para quem não aplica os honorários na execução, não faz muita diferença, porque não vai ter essa discussão. Só que tem essa discussão, e é uma discussão ainda mais complexa, porque vai depender se a gente entende que a execução é um processo autônomo ou é apenas uma fase do conhecimento. Porque se for entendido que é apenas uma fase, é a mesma lógica do direito intertemporal que o TST colocou lá no normativo 41, no artigo 6º. Agora, se for entendido que não é um processo autônomo, aí sim seria possível o arbitramento para quem entende viável, para quem entende cabível. Não sei se é isso que o professor pensa também. Nesse sentido também. E até tem uma outra questão, Fabrício, que me parece que a gente supera até por uma questão de sistema. Que alguns argumentam que a citação na execução faz, portanto, essa migração. Não há uma fase de cumprimento, mas sim um processo autônomo de execução, porque o artigo 880 ele exige a citação. Não é uma mera intimação, né? É a citação. O artigo 880 ele é claro nesse sentido. Então, alguns trazem a linha argumentativa
claro, com todo respeito, né? Aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos num debate acadêmico, né? Mas muitos trazem essa linha argumentativa de que há necessidade de citação na execução, então pouco importa se é considerado uma mera fase subsequencial ao conhecimento ou se é uma execução autônoma, porque exigindo citação em ambos os casos, os honorários já seriam devidos. Eu não me filio a esse pensamento. Continuo a entender, se for cumprimento de sentença, não há que se falar em fixação de honorários. Mas se for uma execução autônoma, aí me parece que sim, tem guarita para aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Eu continuo com esse meu pensamento por hora, né? A não ser que haja alguma mudança substancial de raciocínio, mas por hora é isso. E deixa eu aproveitar o contexto de fazer uma pergunta também, né? Não sei se você colocou isso nas suas anotações. Em caso de litisconsórcio, como é que fica a distribuição dos honorários? O reclamante chamou a devedora principal e mais duas, né, como devedoras subsidiárias. A condenação, né, da devedora principal e dos devedores subsidiários. Como fica a distribuição de honorários entre eles, professor Fabrício? Na minha concepção, se a sentença for omissa, é dividido de forma igualitária. Mas a sentença, aí, com base no dever de fundamentação, o juiz pode arbitrar de forma diferente, observado o limite de 15%. Né? Então, eu posso falar, não, a devedora principal teve mais trabalho, a subsidiária veio aqui e só alegou ilegitimidade passiva e como. Né? Então, ele poderia arbitrar de forma diferente. Mas, assim, se não existir essa previsão, aí a divisão vai ser fatiada de forma igualitária, porque aí a gente tem que presumir que não houve essa distinção. Não sei se o professor pensa dessa forma. E se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 87 ou 86 do CPC, eu não me lembro bem agora, não estou com o código aqui. Eu acho que é o artigo 87, que ele trata exatamente dessa situação, quando houver litisconsórcio, que as despesas elas serão, na verdade, distribuídas entre as partes. E caso o magistrado não fixe a distribuição, haverá então a responsabilidade solidária. Me parece que é nesse sentido o artigo 87 do Código de Processo Civil. O 87, parágrafo 1º, e aí depois tem o parágrafo 2º, perfeito, isso mesmo. É isso? Ótimo. Essa é a lógica também. Maravilha. Eu trouxe mais uma que, na verdade, não até vai para outra análise, mas eu acho que também é extremamente importante, porque tem certos casos em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados. Né? Condenou o reclamante ao pagamento de honorários com esse. E o reclamante foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, e o reclamante pretende recorrer. E aí vem aquela pergunta, a gente sempre tem essa pergunta, eu preciso fazer o depósito recursal pertinente aos honorários de sucumbência? Porque as custas a gente sabe que na verdade, até se não foram concedidos, eu acho que fica mais complexo, um pouco mais complexo, porque a reforma falou que se é beneficiário não precisa fazer o depósito. Mas não foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. Né? E ele pretende recorrer. Ele tem que pagar as custas do depósito recursal, ele paga só as custas, ele não paga nada. Qual que é a opinião do professor? Vamos lá. Vamos pensar numa situação que o reclamante fez o requerimento de gratuidade de justiça, esse requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido. E todos os pedidos foram julgados por improcedentes, é isso? É esse o cenário? Isso. Ok. Isso. Aí ele vai interpor o recurso ordinário, exatamente para ter a reforma da sentença. Ok. Quando ele for interpor o recurso ordinário, no meu modo de ver, ele não pagaria custas. Por quê? Bastaria ele reiterar o requerimento de gratuidade de justiça na petição de interposição na folha de rosto e nas razões do recurso. O próprio Código de Processo Civil diz isso, né? Só não me lembro também qual é o dispositivo, 1007, algo nesse sentido, que quando houver pedido, e na verdade não é nem pedido, né? É requerimento, tecnicamente falando. Quando houver requerimento de gratuidade de justiça, né, o juízo não pode julgar deserto, ele tem que remeter os autos ao tribunal para que o relator, se entender que vai ter que manter o indeferimento da gratuidade, aí sim vai intimar a parte para que ela venha fazer o recolhimento das custas. Então eu acho que, com relação às custas, eu não recolheria, fundamentando no CPC, e tem até o OJ 269 também da SDI, item 2 nesse sentido. Agora, com relação à condenação
em honorários de sucumbência e o depósito recursal. Você sabe tão bem quanto eu que no começo, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, houve exatamente essa discussão. Olha, agora o reclamante também vai ter que fazer pagamento de depósito recursal para recorrer quando ele for condenado em honorários de sucumbência. Eu sempre fui muito refratário a essa posição, exatamente considerando um pouco a sua fala do início, fazendo um recorte, quando você colocou muito bem que os honorários ele tem um caráter bifronte, a natureza dele é híbrida. Então, se os honorários também têm natureza de direito material, e toda norma de direito material, no que diz respeito ao trabalhador, ela tem que ser interpretada com o princípio do indúbio pro operário, então, se a lei não fala nada e ela me admite mais de uma interpretação, eu vou aplicar, portanto, aquela que seja menos pior para o trabalhador. E qual é? A dispensa do depósito recursal. Por outro lado, tem um outro caminho também, no sentido de que nós sabemos que tradição, nós sabemos que não revoga a lei, tudo bem. Mas que tradicionalmente, por previsão legal, 899, as suas origens, e a Lei 5584 de 70, com as suas origens, que o depósito recursal sempre foi uma obrigação de quem? Da reclamada quando houver condenação em pecúnia. Então, no meu modo de ver, com esses dois argumentos, eu digo, não, o reclamante não tem que fazer depósito recursal para recorrer, caso seja condenado a pagar honorários de sucumbência, na minha visão. Perfeito, também concordo. Eu vejo que às vezes tem uma dificuldade prática aí, às vezes, na questão do beneficiário da justiça gratuita, do pretenso beneficiário da justiça gratuita que teve indeferimento. O pessoal fica, agora o que eu faço? O juiz indeferiu, aí vai, ele, como preliminar do recurso, ele coloca o adequado, na minha concepção, seria admitir que seu objeto do próprio recurso deixar subir para o TRT, mas eu sei que existem práticas que rejeitam, não processam o recurso, e aí vai haver a necessidade do agravo do instrumento para destrancar esse recurso. Mas essa é a lógica sistemática prevista na CLT. E aí o profissional, né, o advogado, tem que ser capacitado para saber o que vai fazer. Né? Exato. Tem muitas vezes que fala, eu vou ter que recolher. Não vai ter que recolher. Você vai ter que manejar o instrumento próprio para destrancar o recurso. Né? Não seria o melhor. Né? Eu vejo que, como preliminar, o objeto é a concessão ou não do benefício, o nosso TRT aqui de Minas tem entendimento nesse sentido. Né? Se esse é o objeto, o recurso tem que subir. Né? Porque, caso contrário, você está cerceando a análise da questão pelo Tribunal Superior. Né? Então, exatamente. O acesso pleno à justiça também. Por isso, a Constituição prevê a existência dos tribunais. Né? Mas é uma situação um pouco mais difícil, principalmente para quem está iniciando aí a carreira trabalhista. Eu sei que a nossa, eu falo para os meus alunos, eu entendo que o judiciário, o processo do trabalho, o direito material do trabalho, acaba sendo muito mais complexo do que a maioria dos outros ramos do direito. Né? Eu já atuei como advogado tributarista, estudava, e eu falo, aqui é muito mais complicado, mais complexo. Então, aqui é justamente onde se demanda muito mais estudo, né? Muito mais entendimento e muito mais jogo de cintura, bom senso, a concentração dos atos em audiência, né? Você saber avaliar, né, o que fazer naquele momento. Isso demanda prática e demanda tranquilidade. E a gente sabe que às vezes a gente leva para um lado muito perigoso, muito de debate, e acaba desprestigiando o nosso cliente, desprestigiando o bom debate, os argumentos jurídicos. Então, o ideal é tentar manter tranquilidade para poder tomar a medida mais estratégica, mais adequada. E, para isso, a gente tem que conhecer a legislação, tem que conhecer a jurisprudência, tem que estar em constante estudo. Eu falo, eu sou um constante estudante. Eu termino um curso na Mate, já estou maratonando indo para outro. Eu não paro de estudar. Por quê? Porque, primeiro, que eu posso. E segundo, que quanto mais a gente estuda, isso eu sempre falo, mais a gente percebe que não sabe, mas melhor fica o nosso trabalho. Né? Isso é verdade. Muito importante. Eu sempre digo isso também. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. E aí eu me forço a estudar mais. Não apenas por uma obrigação, mas por gosto, por prazer. Né? E aproveitando exatamente a sua fala, com relação à complexidade do processo trabalhista e do direito do trabalho propriamente dito, é importante que as pessoas também tenham acesso, né, a boas obras de compliance trabalhista. Né? Inclusive ali atrás, ó. Pois é.
Mostra aí para o pessoal, tem muitos alunos meus aqui para conhecer a sua obra de compliance trabalhista, o manual de compliance, não é isso? Eu escrevi com Manual o de compliance. professor Uri Pinheiro esse manual. Isso aqui foi fruto de um estudo nosso de 1 ano e meio, praticamente. Até acharam meio inusitado a juízes do trabalho tratarem de compliance trabalhista. Não é algo meio, isso aí não é de advocacia consultiva, mas justamente quando a gente entendeu a lógica do compliance e desse estudo, a gente considerou que o compliance seria uma forma de efetivação dos direitos sociais trabalhistas. Por quê? A partir do momento que uma empresa começa a cumprir a legislação, menos trabalhadores vão ser assediados moralmente, menos trabalhadores vão deixar de ter verbas. Então a gente já viu isso. E o segundo, que para você atuar em compliance, você tem que ter gestão de risco. E a gente, magistrado, a gente viu que não dá certo, né? Exatamente. O judiciário trabalhista é o que não deu certo, as práticas que são viciadas. E aí a gente usou dessa experiência para falar, evita fazer isso, tome cuidado, e até tem uma passagem que a gente fala que muitas empresas, às vezes, não descumprem a legislação porque querem. Descumpre por falta de orientação adequada, por falta de conhecimento. Né? E aí é isso justamente a origem do nosso manual. A gente teve uma honra desse manual ter a primeira edição esgotada, a primeira tiragem esgotada em 45 dias, mas a Juspódio já colocou à venda novamente a prévia da próxima tiragem ontem. Né? O pessoal estava meio ansioso. Inclusive, eu estou com esse aqui, mas esse aqui eu tenho que colocar no correio, não tem mais nem o meu. Infelizmente. Sorteou e não mandou ainda, né? E o pessoal cobra, eu também. Inclusive, eu quero fazer um merchan do meu também. Esse é um dos livros mais vendidos no site da Amazon, Prática Trabalhista, da editora Saraiva. É um livro que nós fizemos aí para a segunda fase da OAB, mas que os advogados trabalhistas, até advogados experientes, usam como manual de consulta. Porque tem todos os modelos de peça, questões discursivas, teoria, né? Agora, eu queria aproveitar o recorte da tua fala naquele momento para poder trazer uma questão derradeira aqui, professor Fabrício. Eu tenho um pensamento sobre a previsão da fixação dos honorários de 5% a 15%, conforme consta do artigo 791-A da CLT, se comparado com a previsão do Código de Processo Civil. Claro, nós caminhamos aqui a largos passos a partir do momento que tivemos a previsão na CLT de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, sem dúvida alguma, superando aquelas previsões da súmula 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, que eram totalmente anacrônicas com o neoprocessualismo, mas enfim. Eu entendo, tá? E tenho arguído isso, mas infelizmente não vi nenhum magistrado ainda decidir a respeito, se omitem, eu tenho que embargar e levar para o tribunal também ainda não apreciou aqui no Rio de Janeiro sobre isso. A inconstitucionalidade dessa previsão, do percentual, de 5% a 15%, exatamente, olha como foi a sua fala, a complexidade do processo do trabalho. Nós sabemos que o processo do trabalho, em 99% dos casos, nós temos uma acumulação de pedidos absurdamente grande, gigantesca. Ninguém ajuiza uma ação só para pedir 10 horas extras. A verdade é essa. Então, o processo de trabalho, na prática, ele acaba sendo mais complexo do que as matérias que são levadas no processo civil. Não desprestigiando, não é isso. Estou falando de equivalência de complexidade. Então, me parece que não andou bem o legislador ao estabelecer esse tratamento distintivo no que diz respeito ao percentual de 5% a 15%. Mas aí ele poderia gerar um risco muito acentuado para o reclamante. Aí cabe ao juiz, no caso concreto, verificar isso e aplicar de forma equânime os honorários. Ou definindo a gratuidade, isentar, declarando inconstitucionalidade da cobrança. Existem outros critérios que podem superar essa máxima. Então, assim, eu vejo nesse sentido. Há quem diga que não, porque a fixação de honorários está dentro do princípio da conformação do legislador. Mas eu digo que o princípio da conformação do legislador não pode se sobrepor à vontade do Constituinte, que é o princípio da igualdade, ou que se estamos falando de honorários como um direito alimentar, evidentemente ele entra, claro que o advogado aqui não entra na caracterização de trabalhador típico, mas ele também trabalha, ele presta serviço. Então, se o Supremo reconhece como natureza alimentar, por que não enquadrar também como um direito social a verba honorária?
mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito, né? Eu tenho esse posicionamento, espero que um dia eu consiga tê-lo apreciado. Pois é, professor. Essa discussão, acho que a maioria dos doutrinadores que trataram a respeito da reforma trabalhista de uma forma crítica trouxeram essa argumentação. Falou, peraí, mas quebra a isonomia. Se a gente for analisar, bem analisar, sim, quebra a isonomia. E aí, justamente, o argumento que a gente traz, às vezes, com relação à condenação ao beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das custas, ao pagamento dos honorários. Porque lá no CPC, a previsão é de que suspende a exigibilidade. Não trata da questão de se houve ou não texto parcial. Né? E aqui eu acho que é um argumento forte que teria, assim, teoricamente, possibilidade de ser acolhido, mas eu acho que na prática seria algo bem complicado, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a tendência seria deixar como está, né? Eu nunca cheguei a analisar esse pedido, nunca cheguei, mas assim, teria que pensar melhor, né? Em acolher ou não acolher, né? Porque às vezes também você pode até acolher, mas não, é 20. Mas o arbítrio em 15 está resolvido o problema, né? Muitas das vezes eu evito entrar nessa discussão, eu sempre tenho um viés prático. Eu vou falar bem rapidinho para terminar. Um viés muito prático. A questão lá do dano moral, os critérios de arbitramento, para mim, são inconstitucionais. Mas se eu for arbitrar dentro do detalhe mesmo, por que eu vou trazer essa discussão para o processo e algo que, então, assim, eu vou pensando nos reflexos da minha decisão. Então, às vezes, pode acontecer isso. Eu falo, não, beleza, é 20, mas é 2 para 15, eu não sei o que o pessoal pensa. Gente, a nossa live vai cair. Eu gostaria de fortemente agradecer o professor Santos. Mandar um abraço aí para o Ivan Gomes, eu não sei se o professor Santos o conhece. Ivan é meu aluno, meu aluno também, é meu aluno. A Bárbara aí, disse que tem o manual de compliance trabalhista que já comprou. Forte abraço a todos que nos acompanham. Eu vou tentar colocar essa live nossa no YouTube, se eu conseguir. Ela fica 24 horas aqui, mas se eu conseguir, eu coloco, a gente tem 27 segundos. Querido, eu quero te agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa, debatemos temas assim muito importantes para o dia a dia da advocacia trabalhista, né? Um forte abraço, obrigado, espero que possamos fazer outras lives, que os temas, né, são infindáveis. Obrigado aí pela oportunidade, saúde e se cuidem nesse momento. Um abraço, Fabrício. Um abraço a todos aí, gente.